que vamos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, encerrou na noite de ontem a sessão de votação da MP, da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que reestrutura o governo. A decisão veio após um embate entre a bancada do PSL e os partidos do Centrão. Depois de a maioria dos deputados votar majoritariamente a favor da retirada do COAF do Ministério da Justiça, sob o comando de Sérgio Moro, o líder do DEM na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, disse que o governo adotou um procedimento canalha. Como é que foi isso? Temos imagens? Quem é que fala pelo governo no Senado Federal? Quem é que fala pelo governo na Câmara dos Deputados? É o líder designado pelo presidente. O procedimento que está havendo nessa casa por parte do governo é um procedimento canalha, é um procedimento de quem não tem lealdade, é um procedimento de quem não tem compromisso com a ética parlamentar. Isso não é procedimento de gente de bem. Pois é, segundo Elmar Nascimento, sujeito que falava aí à tribuna da Câmara dos Deputados, conforme quem nos acompanha em vídeo, inclusive viu a imagem, muitos deputados só votaram a favor do COAF migrar para o Ministério da Justiça por medo de não terem, por terem ficha corrida, na verdade. O líder do DEM também criticou que durante a votação políticos ficavam falando sozinhos e olhando pro celular, gravando lives, fazendo selfies. Eu vou rir, não vai ter jeito. E aí, Vera Magalhães, vamos fazer aqui um... Não, a foto que estampa a capa da Folha de São Paulo hoje, do fotógrafo Pedro Ladeira, que a gente também separou para mostrar aqui para quem nos acompanha por imagens, é uma foto muito emblemática dos dias de hoje, né? Ela mostra que deputados do PSL estão mais preocupados em dar satisfação em tempo real, né? Fazendo as lives para os seus eleitores do que em convencer seus colegas a votar as matérias da maneira como eles acham que é conveniente. Vamos ficar nesse caso, que foi o caso emblemático aí, o caso do COAF ficar ou não nas mãos do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, com o qual esse pessoal fez uma enorme celeuma, estava fazendo a celeuma aí nessa hora das múltiplas lives. Faltaram só 18 votos, Silvio. Se cada um que estava fazendo uma live nessa foto convencesse um deputado, na base dos argumentos de por que seria melhor, de por que as investigações ganhariam, teriam economia processual, teriam mais eficácia ficando no Ministério da Justiça, talvez o governo tivesse ganhado. Mas ficar nessa base, gravando lives, e as lives, sabe sobre o que eram? O jornal o Globo foi fazer uma reportagem, pegou as lives. Elas eram achincalhando os deputados, xingando, falando que são canalhas, que querem o mal do Brasil, que querem, que são vendidos, que tem coisa a temer, que por isso que não querem que o COAF fique com o Moro. Resultado, essas pessoas não só não vão votar nessa matéria, como provavelmente não irão votar no futuro com o governo, quando se precisar delas. Isso é absolutamente o oposto do que se espera de um parlamentar. Quando você é eleito, ainda que você seja eleito com base em uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais, com base no seu trabalho nas redes sociais, você tem de entender que o seu trabalho muda de natureza. Ele passa a ser uma outra coisa. O trabalho de um parlamentar, como o próprio nome diz, é participar do parlamento. Participar do parlamento inclui ter uma vida partidária, inclui trocar, debater com os seus pares, sejam eles do seu partido ou de outros. Inclui você negociar, expor os seus pontos de vista, na dificuldade de fazer os seus pontos de vista prevalecer, tentar um lugar alternativo, um meio do caminho entre o seu ponto de vista e o daqueles que você precisa convencer. Nada disso se resolve por meio de lives nas redes sociais. Um ficava participando da live do outro. Eu tô aqui com meu colega tal. E aí, colega, o que você achou desse negócio? Achei demais. Legal, estamos aí na tua live. Vem aqui na minha, você também. E aquele sujeito, vem aqui você participar da minha live. Gente, isso é uma coisa ridícula. Sinceramente, ridículo. Se eles se elegeram como youtubers, ok. Mas agora são parlamentares. Tem que fazer valer os votos que receberam de uma outra maneira, convencendo os seus colegas, fazendo com que as suas posições prevaleçam. Enfim,
Saiu o COAF do Sérgio Moro, isso não é o fim do mundo, o próprio Moro não reagiu dessa maneira, ele disse que lógico que ele ficou chateado, que ele preferia que ficasse com ele, mas que não se dará não haverá uma grande perda para o combate à corrupção, para o combate ao crime financeiro, à lavagem de dinheiro, etc. Agora, tem a questão dos auditores. Hoje, o governo conseguiu fazer com que fosse retirado o substitutivo. Mas será que foi o governo que conseguiu? A gente vai discutir isso mais à frente. Eu acho que para o governo ficou tudo mais ou menos empatado nessa votação. O importante foi que a MP tenha saído da Câmara e que tenha ido ao Senado. Importante será se ela não caducar, se prevalecer no macro a estrutura que o Jair Bolsonaro pretendeu para o seu governo. Se o COAF aqui e ali, se a FUNAI aqui e ali, isso é residual, isso são detalhes. Depois a gente fala da questão da Receita, porque ela é importante também e também embute um pouco desse clima de desconfiança que existe hoje no parlamento. Vamos. Antes eu quero ouvir meu querido Carlos Andreasa. E eu já vou falar então da questão da Receita usando o gancho. Programa que é tudo pensado e estruturado, tá, pessoal? Não tem improviso aqui não, tá? Então é o seguinte, eu nunca tinha visto o deputado Elmar Nascimento na minha vida. É o líder do DEM, é uma cabeça do Centrão, não sei do seu passado, não sei o que há contra ele, ignoro de fato. Sei que no discurso que fez ontem, o sujeito está com absoluta razão. A história dessa questão relativa aos auditores fiscais é bizarra do começo ao fim. Primeiro, o típico jabuti foi incluído na medida provisória da reestruturação administrativa do governo, onde obviamente não cabia. O tema é importante, o assunto é importante. No final das contas, vai ser tratado num projeto de lei como deveria ser desde sempre, para se debater o papel do auditor fiscal, onde de fato, insisto, cabe o debate, porque a pendência aí, a controvérsia aí a ser debatida, minha posição é conhecida a esse respeito, é se o auditor pode compartilhar informações de indivíduos para o Ministério Público sem autorização judicial. Essa é a discussão que precisa prosperar e eu acho que tem muito a ser discutido. Mas evidentemente não cabia nessa medida provisória de 170, foi o típico jabuti. No entanto, e aí a gente vai chegar à controvérsia que resultou na fala do deputado Elmar. Quem inseriu esse artigo no texto da MP? Foi o governo. Foi o senador Fernando Bezerra, relator e líder do governo Bolsonaro no Senado. E ele o fez declaradamente num acordo com o aval do Planalto, com o aval do presidente da República. Então, o que aconteceu ontem é que esse texto chegou chancelado pelo governo, num acordo com a questão dos auditores da Receita para ser votado, e o PSL traiu o acordo, orientou negativamente para derrubar o troço. Daí que veio a reação do Elmar Nascimento, acusando traição, chamando de procedimento canalha, que é algo que o governo, por meio de seus agentes no Congresso, faz frequentemente, e que coloca o governo como alguém inconfiável, que é negociar uma coisa, tratar uma coisa, e acordo, e depois, em público, fazer outra, e criminalizar aquilo que havia sido acordado antes, jogando o parceiro na lama, no lixo, expondo, criminalizando a atividade política, porque o acordo foi legitimamente construído por meio da política. E aí, a reação do Elmar Nascimento, certíssima, gerando desconfiança. Um governo que procede, eu tenho falado sobre isso, de uma maneira que não consiste com a natureza do que seja administrar um país ou qualquer coisa, na base do imprevisível, na base do choque, do confronto. Os deputados do PSL, que compõem a base fundamental do governo, parecem, de fato, não haver entendido o cargo para o qual foram eleitos. E aí, vejam que coisa engraçada. Hoje, a medida provisória foi liquidada, se retirou a questão relativa aos auditores fiscais, com uma combinação, um acordo para que seja tratado, apreciado na semana que vem de maneira urgente como projeto de lei, que já existe. E como isso aconteceu? Por meio da política,
por meio da articulação política, feita agora, finalmente, pelo Centrão, com o apoio do Partido Novo, que era o autor do destaque, com o apoio do governo, do que há do governo. Isso é articulação política, para que a medida provisória pudesse prosperar, ser votada e agora ir para o Senado. Mas o que aconteceu ontem, e que foi expresso na palavra do Elmar Nascimento, que paralisou o plenário. Quem acompanha o plenário vê que aquilo ali, ninguém está prestando atenção no que o outro está falando, ninguém está nem aí. E o sujeito começou a falar e o plenário ficou mudo. Todo mundo ouvindo e aderindo, vibrando ao que o sujeito estava dizendo. Para mostrar o clima ruim para o governo no parlamento. Clima ruim forjado pelo governo por meio dos seus agentes. Isso tem um nome muito claro. Podia ser uma pauta da manifestação também, contra a incompetência do governo. O governo é incompetente em matéria política. Bom, agora quero ouvir o Alexandre Borges. Bom, o que aconteceu ontem realmente foi muito grave, né? Ontem foi provavelmente o pior dia de relação entre o governo e o Congresso, né? Entre os líderes e os representantes do Congresso, do governo no Congresso. Então, ontem, dia de Santa Rita de Cássia, das missões, das causas impossíveis, onde foi feito o impossível, que é piorar ainda mais a relação de governo com o Congresso. Para deixar claro o que aconteceu, os deputados seguiram uma orientação do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Quando chegam para votar na Câmara e começam a votar sob a orientação do que havia sido combinado com o líder do governo no Senado, a base do PSL, esses deputados na Câmara, começam a fazer lives e basicamente chamar aqueles deputados que estavam votando conforme o combinado de vagabundos, safados, que estavam querendo trair o povo, aquelas coisas todas. Então, obviamente, isso gerou um choque, um mal-estar histórico muito grande. Hoje criou-se inclusive um sentimento de corpo entre os deputados, né? Eles ficaram realmente muito ofendidos. E a minha dúvida é, essa é a tal da nova política. Então, quer dizer, a ideia da nova política é: faz-se um acordo longe dos celulares e longe das redes sociais. Quando os deputados de outros partidos começam a cumprir o que foi acordado, liga-se os celulares e jogam esses deputados contra a opinião pública, dizendo que eles são traidores, vagabundos, têm medo de ser investigado, etc. e tal. Então, o que aconteceu ontem foi muito grave, né? Isso rompe laços de confiança muito importantes num momento e num ano onde há uma necessidade de aprovação de reformas muito urgentes. O Brasil está na situação mais complicada dos últimos tempos em termos econômicos, precisando passar uma série de reformas, vai precisar do Congresso e não custa lembrar, nós estamos às vésperas de manifestações convocadas em que parte da pauta é, vamos dizer de uma maneira leve, eufemística, pressionar o Congresso. Tá? Então, para a gente não ser acusado de estar falando mais do que as pautas vão ser colocadas nas ruas, então, no mínimo, pressionar o Congresso. Então, acontece esse caso ontem, que foi um caso gravíssimo de quebra de relação de confiança. O deputado Elmar Nascimento, líder do DEM, foi muito aplaudido, como dizem os presentes, assim como raras vezes houve alguém sendo tão aplaudido. Então ele gerou esse sentimento aí corporativo ou de coleguismo na Câmara contra o governo, e as consequências disso são muito graves. A dúvida é, isso foi uma barbeiragem ou isso é uma aposta no caos? Isso foi uma inabilidade, quer dizer, foi um descontrole em relação à orientação da base na Câmara, o que pode ser revertido com conversa, uma tentativa de que isso não volte a acontecer, ou isso é para jogar mais álcool na fogueira das manifestações dessa semana e mais uma tentativa de jogar a opinião pública contra o Congresso. Vamos ficar olhando, mas é muito grave.